Christiane Martinkovics conheceu a medicina chinesa ainda na juventude. Apesar de sua carreira ter começado em grandes empresas de tecnologia, ela só retornou a essa paixão original muitos anos depois. Determinada e disciplinada, aprofundou seus conhecimentos obtendo diversas certificações internacionais e atualmente atua como especialista em medicina chinesa com foco em saúde feminina e reprodução. Descubra mais sobre essa trajetória ao acompanhar nossa inspiradora conversa. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio, temporada Nunca é Tarde, quando a gente bate papo com pessoas que deram uma guinada na sua atividade profissional, na sua vida, no seu rumo, atrás aí de novas oportunidades, novos sonhos, novas ambições, enfim, de ter mais realização e aproveitar mais a vida. Esse é um dos pontos principais. E você que nos segue, nos acompanha, fica à vontade de compartilhar o podcast com o seu network, com seus amigos, familiares, enfim. As pessoas que podem se beneficiar do conteúdo que a gente traz aqui regularmente. Tá? Eu sou o Ricardo Mandel, sou o host do Nada de Pânico, e hoje eu vou ter o prazer aqui de ter comigo, ajudando nesse bate-papo, o Rui Cunha de Valinhos e a Alessandra Argona de São Bernardo do Campo, que vão me ajudar, a conversar com a Cris Martinkovics, de São Paulo, que gentilmente topou gravar esse podcast, bater esse papo. A Cris, ela tem uma carreira na área de TI, tá? Trabalhou em várias empresas, especialmente na área de gerenciamento de projetos, na TOTUS, na Cigan Software e na IBM. E hoje é uma especialista em medicina chinesa com ênfase em reprodução. Opa, vamos falar bastante de mulher hoje, hein? Então vamos começar. Cris, seja muito bem-vinda aí a esse bate-papo. Espero ter falado seu nome corretamente. E qual que é a origem dele? É um prazer estar com vocês, Ricardo, Alessandra Rui. A origem é austro-húngara. O vô foge da guerra e vem para cá. Inclusive tem uma vertente da família que é Martinkovic. E no meu eles colocaram o CS no final. Então, é uma origem austro-húngara, do Império Austro-Húngaro. Então, temos algo em comum, porque eu também venho do Império Austro-Húngaro e a história é muito semelhante. Depois a gente conversa sobre isso. Combinado. Que legal. Cris, para a gente começar, você tinha uma carreira de TI na IBM, uma grande multinacional. Como é que foi a mudança, Conta como é que isso aconteceu. Bom, Ricardo, eu me formei em biologia quando eu trabalhava na Nestlé. Eu tinha 18 anos de idade e isso foi ontem, Porque eu estou com 20 anos hoje, Brincadeira, tenho um pouquinho mais do que isso. Mas eu trabalhava com 18 anos na IBM e a única faculdade, na Nestlé, e a única faculdade que a Nestlé pagava era a biologia. Como eu não tinha recursos, se não fosse isso, eu resolvi fazer a biologia. Comecei a trabalhar com biologia e nisso eu fui começar a biotecnologia. Então eu comecei a coordenar projetos onde eu fazia a interface entre TI e biologia. Eu fui coordenadora do projeto Genoma de Sequenciamento Humano pelo Ludwig, aqui em São Paulo. Então eu já comecei a trabalhar com data mining, com buscas de dados, sendo que eu tinha pouquíssimo conhecimento dessa área. E nisso eu me formei em biologia e uma empresa do Paraná me convidou para fazer venda de software de gerenciamento de projetos. Eu tinha a parte da Nestlé, onde eu entendia de projetos, eu tinha a parte da conversa com os empresários, e ainda assim eu tinha a parte da biologia que me ajudava muito nas questões todas de indústrias de alimentos, por exemplo. Fui para essa empresa, de lá eu conheci o pessoal da TOTUS, que me convidou para ir para a TOTUS. Da TOTUS eu conheci o Canova, que era um parceiro nessa época, um querido amigo até hoje, e me convidou para vir para a IBM. Então foram 20 anos onde tecnologia de informação fez a minha vida. Nesse período eu fiz pós-graduação em planejamento estratégico, eu fiz governança em TI, eu fui me especializando cada vez mais. Eu sou PMP pelo PMI, eu fui fazendo cada vez mais essas gestões todas de projetos.
E nisso, em 2016, eu estava morando em Porto Alegre, e eu resolvo voltar para São Paulo, onde era a minha cidade. Então, o meu sotaque, embora tenha, e vá sair uns ba, uns tri, uns tchê no meio, eu juro que eu nasci no Tucuruvi e que eu não sou gaúcha de nascimento. Tenho muitos amigos lá, meu filho mora lá, também trabalha na IBM hoje, mas o sotaque continua, porque é um sotaque muito forte, eu falo com ele quase que diariamente também, então isso acaba permanecendo. E em 2016 eu volto para São Paulo. Quando eu volto para São Paulo em 2016, a IBM passava por uma fase onde eu ia para o café, eu encontrava as amigas com 20, 25 anos de IBM, meio estranha, e quando eu perguntava, tá tudo bem? Elas me diziam assim, não, eu acabei de ser desligada. E isso com muita dor, com muita surpresa. E numa vez dessas, eu encontrei com uma colega chamada Cláudia, e ela falou assim, fui desligada agora, eu não tô bem, Cris, eu não esperava. Eu falei, tá bem, o que você vai fazer da tua vida agora? Ela falou assim, eu não tenho a menor ideia. Isso me pegou fortemente, porque eu penso, né, 2016, eu com 2 filhos em São Paulo, com dívidas de apartamento, com dívidas de casa, como todo mundo, nos financiamentos da vida, eu sozinha sustentando os 2 aqui em São Paulo, com faculdade, com escola, com tudo mais. O que eu vou fazer se essa empresa corporativa não me quiser mais? Aí você começou a pensar no plano B, né? Esse foi o primeiro gatilho que me veio por dor, não minha, mas do outro. E eu pensei, eu preciso pensar em alguma coisa. Eu sempre pratiquei muito meditação. E nesse dia eu voltei para casa e eu sentei em meditação antes de dormir. E a minha pergunta foi, se eu pudesse, o que eu pagaria para fazer o resto da minha vida? O que me move? O que estava aqui dentro guardado num movimento que eu não conseguia colocar em execução, porque eu tinha projetos que eram dos meus filhos, que eram das outras pessoas e não eram meus, porque embora a fertilidade, a maternidade, a gente já vai entrar isso daqui a pouquinho, quando eu falo da questão da maternidade com as minhas pacientes, é uma doação muito grande, né? A gente ter filhos. O tempo todo, parece que eu trabalho para eles, às vezes, né? E a gente escolheu isso e tá tudo bem, mas ao mesmo tempo os meus projetos foram ficando para trás. Em 2017, eu começo a estudar medicina chinesa. Então, a medicina chinesa, ela entrou na minha vida, eu tinha 14 anos de idade, quando eu conheci a medicina chinesa, quando eu fiz um tratamento com acupuntura, e resolveu muito a minha enxaqueca na época, e aquilo ficou, eu precisava estudar isso, eu acabei fazendo um curso rápido de massagem, que é o Tuinar, que é uma massagem que a gente faz, com pontos de acupuntura com a mão, mas isso tinha ficado bem adormecido. Quando eu pensei, o que eu faria o resto da vida, a medicina chinesa entrou na minha vida forte. Enquanto eu ainda estava na IBM, eu me formei na Associação Brasileira de Acupuntura. Eu não consigo nunca fazer nada muito raso, eu não consigo fazer, vou fazer um cursinho, vou brincar só um pouquinho disso. Quando eu entro, eu né, mergulho com todo o meu corpo. E nisso eu começo a fazer o curso, eu estudo das 5 da manhã às 7 da manhã todos os dias. Aí o hábito de estudar muito cedo, porque é um horário onde depois eu fui entender que existe, inclusive, um nome para isso, chama-se Brahma Muhurta, que é o horário onde você tem maior captação de conhecimento, que é entre 4 e 7 da manhã. Então, eu usei disso sem eu saber que existia um nome, eu quero uma técnica, e usei para que eu fizesse os estudos nesse período. 7 horas da manhã eu levava o meu filho para a escola, ia para a IBM, e curiosidade, na hora do almoço eu comecei a reservar salas de reuniões que não eram utilizadas, e aí o Ricardo passava por mim e falava assim, nossa, tô com dor de cabeça, nossa, machuquei meu pé. E eu falava assim, você já fez acupuntura, Ricardo? O Ricardo falava, não fiz, ou já fiz. Posso colocar uns pontinhos na tua orelha para ver se eu consigo te ajudar? Claro! Começou a fazer um laboratório, então, né? Usou de cobaia. De reunião. E aí eu colocava os pontinhos, no dia seguinte eu falava com o Ricardo, e aí, melhorou um pouquinho? Nossa, Cris, o que você fez? Que fantástico isso! Então, eu te cobro R$50
por mês para que você venha quando você precisar. Geralmente eu estou aqui na sala de reunião mesmo, tá tudo bem. E nisso eu começo a angariar o pessoal dali de dentro. Começou-se, então, um movimento onde, no final do dia, eu já tinha mais demandas. Eu aluguei uma sala próximo à IBM, aqui na Joaquim Távora, onde eu saía da IBM e eu trabalhava das 6 da tarde às 10 da noite, nesse lugar. Só que começa a ficar um pouco difícil, né? Quando eu percebo que tem essa demanda toda, e conciliar, o Lucas tinha 10 anos na época, ele era uma criança, e eu chegava em casa muito tarde para ficar com ele, e acabava sendo muito o ritmo do dia a dia era muito duro, né? Era praticamente fora de direto trabalhando. Se bem que parte do trabalho era alguma coisa que você estava gostando muito, né? Para mim estava ótimo, eu nunca reclamei de trabalhar, eu trabalhava e sempre entreguei tudo que eu precisava na IBM, não deixei de entregar nada, mas ao mesmo tempo começou a sobrecarregar um outro lado, que aí entra o equilíbrio, né, onde a gente tem essas dificuldades. Claro que conheço muitos dos nossos colegas que trabalham das 8 da manhã, das 10 da manhã até as 10 da noite, e tá tudo bem, mas você está trabalhando para o sonho do outro. E aí, nesse momento, eu comecei a trabalhar para o meu sonho. Só que começa a ficar um pouco mais complicado, porque eu tenho um filho que depende de mim com 10 anos de idade. Nisso, eu fui para a China. Fui para a China para fazer uma prova, fiz 2 certificações, uma em Pequim e a outra em Tianjin. E essas certificações, quando eu voltei de lá, me deram mais do que segurança. Me deram 2 certificados de muito peso para que eu entrasse nesse mundo da medicina chinesa, em São Paulo, nessa selva de pedras, né, que a gente vive hoje em termos de... Com muita concorrência, né? Concorrência. Você coloca acupuntura, aparecem milhares em São Paulo, né? Então, eu precisava ter esse diferencial, aonde eu comecei a fazer um atendimento mais personalizado, e aí a gente já entra nesse assunto, mas a medicina chinesa, então, veio muito forte nesse começo. No início da pandemia, minha gerente me chama e fala: Cris, eu preciso te demitir. E eu sei que você tem um plano B. E nesse momento, para mim, foi um favor. Você falou muito obrigado. Eu falei, obrigada, a gente vai conversar, continuamos. Mas foi um movimento onde realmente, embora óbvio que tem uma surpresa, era início de pandemia, e eu era um outro tinha cenário, salário, né? Era um outro cenário. Eu tinha um salário para contar, mas em contrapartida eu ia ficar sem esse salário num movimento onde todo mundo começou a fechar os consultórios. Nesse momento, Cris, você sentiu medo? Muito, muito medo. Muito medo porque, principalmente, existia em mim uma crença de que eu precisava do salário fixo. E essa crença, depois eu descobri que não era minha, que vinha da minha mãe, que vinha do meu pai, porque eu precisava ter um plano de saúde, eu precisava ter um outro... a segurança, né? A segurança, exatamente, né? A segurança, porque eu trabalho numa multinacional, tanto que eu não conto para minha mãe que eu saí da IBM. E ela começa a ver mais postagens minhas, começa a ver que eu estou muito mais focada na medicina chinesa, porque eu não fazia isso durante o dia. E passou uns 3 meses. Ela me chama de Tiane, só né? de olho, né? Ela só de olho. O que a Cris está fazendo? Ela me chama de Tiane, né? Ô, Tiane, porque é do interior, né? Araras, né? Então é Tiane. Ô, Tiane, o que tá fazendo trabalhando esse horário com medicina chinesa? Porque ela sabia que era o meu segundo turno, né? Eu falei, mãe, eu não tô mais na IBM, eu tô fazendo isso sozinha. Meu Deus do céu, e agora? Como é que você vai fazer? Porque agora você não tem mais férias, porque agora você não tem mais Aí começou a ter todo o pergaminho, né? Todo o pergaminho. Então, ela abriu aquilo, e foi por isso que eu acho que eu não quis contar para ela, porque eu não... Já era uma época difícil, eu não precisava dela me falando mais esse roteiro, e aí eu me protegi não contando. Eu falei, uma hora vai acontecer, mas aí eu já vou estar bem. E nisso, como a gente estava em início de pandemia, e aí a crença, e esse acho que é o principal ponto que eu preciso ressaltar quando a gente está falando de coisas novas. A crença de que eu precisava daquele salário, de que eu precisava dessa segurança,
e descobrir isso e trabalhar nisso foi o mais desafiador nessa alteração de vez, quando realmente eu encaro o outro desafio e não tenho mais a segurança. Hoje eu tenho um salário quase 3 vezes o que eu ganhava na IBM, então o meu medo não era real, a crença não era minha, mas eu tenho que trabalhar todos os dias, porque eu não tenho um salário no final do mês, então aprender a fazer a gestão financeira, a gestão do material, fazer isso funcionar para mim, eu tive que trazer meu gerenciamento de projeto, meu planejamento estratégico, meu plano de vida, tudo muito forte para eu conseguir esse propósito. Tá? Então, quando todo mundo começa a fechar os consultórios, eu recebo da China um protocolo para tratamento de Covid. Nossa, e aí foi no momento exato que aí você conseguiu aplicar. Exato. Cris, deixa eu te parar um pouquinho. Foi excelente esse início que já... mas eu tô com um monte de perguntas que você passou aí correndo, Tá bom. e acho que todo mundo que está assistindo aqui deve estar imaginando também. Vamos voltar. Bom, incrível como é que você... Olha aí, olha a gaúcha, tomando um chimarrão. É água. Está com um bolo de água. Mas é um canudo. Você 2 filhos, trabalhando na IBM, né? Das 5 às 7 você fazia o treinamento seu, levava o filho para a escola e depois saía da IBM e ia até às 10 da noite. Como é que a sua família, seus filhos ficavam esse período? Com quem eles ficavam com 10 anos de idade? Nessa época, o Fernando, que era o meu mais velho, hoje ele tem 26, ele já morava sozinho, tá? Então, o Fernando saiu de casa com 18 anos, começou a trabalhar na IBM com 18 anos, e ele falou, mãe, eu vou morar com a minha namorada, morava próximo da IBM, então ele sai de casa com 19 anos, e o Lucas fica. Então, com 10 anos de idade, o Lucas já cozinha, o Lucas volta da escola sozinho, o Lucas fica em casa até as 10 horas da noite me esperando todos os dias. Meu Deus, com 10 anos. Com 10 anos. Se autogerenciar, certo? Já teve que aprender. Com 10 anos ele faz isso, tanto, Rui, que eu estava na Índia agora em janeiro, estudando, fazendo um curso de Ayurvédica, e o Lucas me manda uma mensagem, porque ele estava em Porto Alegre, né? Porque agora ele tem 16, fez 17 agora. Então, eu não poderia sair do país sem deixar ele como responsável, certo? Legalmente, eu não posso fazer isso até os 18. Mandei ele para Porto Alegre, na casa dos amigos, na casa do pai, para ficar com isso, e ele me manda a seguinte mensagem, Rui. Mãe, passei num teste de basquete em Caxias. Eu estava na Índia. Eu falei, é bem meu filho. Eu falei, esse aprendeu bem, não é mesmo? Eu volto da Índia numa quinta-feira. No domingo, o Lucas volta para casa. Na segunda-feira, eu falo com o técnico. Na quinta-feira, que era véspera de feriado, eu estou num carro levando esse menino para Caxias do Sul, onde ele ficou por 5 meses jogando basquete sozinho. Ficou com quem? Ficou sozinho. Não, mas o interessante, Cris, que eu acho que o teu exemplo, né, já deu para eles uma independência, né? Uma autoconfiança, né? Exatamente. Eu criei eles para terem isso, né? Então, o Lucas, ele cozinha, ele lava, ele passa, ele limpa, ele faz tudo desde muito cedo, porque ele precisava incorporar isso. O Fê, com 26 hoje, né? Entra num lado, porque não é tudo bonito, né? Tem uma outra contrapartida, porque o Fê, ele veio aqui no meu consultório e ele viu os meus diplomas todos na parede, né? São 6 que são expostos ali. Então, ali eu tenho Pequim, Tianjin, Einstein, Índia, Einstein, Harvard e Beverly. Parabéns. Poxa. Obrigada. E ele senta, ele fala assim, mãe, que legal, você nunca parou teus projetos por nós. Me dá muito orgulho de saber que hoje você tem a sua vida, as suas coisas. Nossa, é muito legal, mãe. Em contrapartida, teve muitas vezes que eu não te contei de sentimentos meus porque eu não podia te incomodar. Ixi, e aí?
E aí é objeto de terapia, a terapia dele trata isso com ele, né? Porque eu não consigo Não, voltar. e aí você, quando ouviu isso, como é que foi? Então, num primeiro momento, te dá aquilo onde um movimento bonito, né? Que, nossa, você tocou tua vida, você não parou o projeto por nós. Ao mesmo tempo, volta e fala assim, mas faltou aqui. E eu olhei para ele e falei, filho, me desculpa, mas eu precisei fazer isso. Você entende? Eu não preciso que você entenda, é uma pergunta minha só. Você entende que eu fiz o meu melhor, que eu estive o máximo que eu pude e que eu fiz isso para nossa sobrevivência e por nós? Ele fala, não, mãe, eu super entendo, só que é um ponto que eu trato hoje na terapia, porque eu não aprendi muito a compartilhar as coisas com você por medo de incomodar. Então, hoje, no relacionamento dele, ele acaba tendo Agindo um da pouco mesma mais de forma. cuidado de falar para que não atrapalhe o outro. Então, ele gosta da solitude, e não é processo depressivo, não, é gostar mesmo de ficar sozinho, de ficar nas leituras dele, mas eu só estou contando isso porque, para mim, tem o ato de eu entendo o que eu preciso fazer, o que tem que ser feito, e eu estou disposta a pagar esse preço. Eu sei que eu não estava com eles, eu sei que eu não estava com o Lucas. O Lucas, que é o menor, ele pode sentir em algum momento que eu não estava tão presente. Mas, em contrapartida, ele é um menino com responsabilidade, ele é um menino de ouro, que ele tem os valores, que ele volta para casa, ele me conta o que aconteceu. Mãe, provei maconha, mãe, fiz isso, tô assim, quero namorar, não quero mais ir no treino, não tô bem emocionalmente em Caxias, posso voltar. Então, esse desenvolvimento emocional que a gente foi trabalhando em conjunto, eles aprenderam a ser filhos e eu aprendi a ser mãe. E como mãe, óbvio que eu não queria e não fiz isso por maldade, para magoá-los, nem nada disso. Mas eu fiz o que eu podia. Então, respondendo a pergunta, para mim está tudo bem. Você estava numa situação que você tinha que tomar algumas ações visando a sua carreira e visando principalmente a vida da família, né? Agora, como é que foi o seu planejamento? Você falou que você saiu, você já tinha ali já mais ou menos encaminhado, ótimo. Agora, para você estruturar o teu negócio, né? Até você comentou que recebeu o protocolo de Covid da China. Como é que foi o seu planejamento inicial? Você pode Eu posso sim. Eu não tinha condições ainda de alugar uma sala somente para mim, porque eu não tinha pacientes o suficiente para encher uma sala inteira. Então, eu comecei a trabalhar numa rua aqui de trás, na Apeninos, onde eu alugava por hora ou por dia o consultório. Então, eu não comecei com uma coisa minha, eu comecei com um co-work, vamos dizer assim, de atendimento, aonde eu tinha que fazer o máximo de número de atendimentos naquele dia, porque aí eu pagava por dia, por exemplo. Então, às sextas-feiras era o meu dia que eu estava no consultório. E nesse dia todo, não me lembro o valor que eu pagava, mas era um valor mensal que eu pagava por aquele dia, eu atendia das 6:30 da manhã às 10:30 da noite, para aproveitar os horários. Então, eu saía extremamente cansada disso tudo, né? E na época do Covid ainda, eu usei ainda mais. Um paciente meu me ofereceu uma casa na Serra da Cantareira, onde ele tinha piscina, 400 metros de casa construída, academia, enfim, ele tinha toda uma estrutura para que eu montasse uma clínica nesse lugar. Então, o que eu fazia? Na época do Covid, onde estava tudo fechada, eu convidava essas pessoas a irem para a Serra da Cantareira, chegavam lá de manhã, eu tinha levantado cedo para fazer o café da manhã, então eles tomavam o café da manhã, com bolinho, com tudo, fazia acupuntura comigo, fazia massagem com a Lia, que era uma parceira, fazia ginástica com o Tony, que era o personal, e podia almoçar ainda ali e depois ir embora. Então, enquanto eles estavam nas outras duas atividades, eu estava na cozinha de novo, fazendo o almoço, para servir esse almoço, ou o café da tarde, ou almoço e café da tarde, nesse movimento, onde eu tinha, por dia, um dinheiro que entrava, e a gente acabava morando nessa casa junto. Então, eu fazia esse atendimento todos os dias, inclusive sábado e domingo, que era quando o pessoal precisava realmente, e nas sextas-feiras eu vinha para São Paulo. Então, eu pegava a Serra da Cantareira, vinha a São Paulo e comecei a atender das 6:30 da manhã às 10:30 da noite, que era o horário que eu poderia utilizar a sala.
E teve um dia, talvez vocês conheçam a Cláudia Boamorte, que é a IBM também, uma grandíssima amiga, faz anos que ela vem toda semana se tratar comigo, ela está aqui, a gente tratando vários pontos dela, e agora a prevenção e a imunidade para que isso não adoeça, e isso faz a diferença, né, quando a gente fala da acupuntura na prevenção. Ela fala assim, Cris, eu não vou poder ir na sexta. Você tem outro dia? E eu falei, eu não acredito, que eu vou dizer para ela que eu não tenho outro dia para atender ela porque não tinha sala. E ela fala assim, tem um prédio na frente do metrô Paraíso que meu quiroprata atende ali. Por que você não vai ver? Eu falei, acho que eu vou. Só que não tinha horário aquele dia para eu ir, porque eu estava com a agenda, lembra? Inteira preenchida, não tinha horário de almoço, não tinha nada. Eu comia algumas coisas enquanto a pessoa estava na maca com a agulha. E aí, o universo, como sempre, a paciente do meio-dia me desmarcou. Cris, eu não vou poder ir. Eu falei, bom, isso é um sinal. Onde eu vou? Lá para ver as salas. E eu chego nesse prédio aqui que eu estou hoje e eu falo na portaria. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria conversar com a moça que aluga salas nesse prédio. A recepcionista fala assim, com a Bruna? Eu falei, claro, a Bruna. Não sabia que era a Bruna. A Bruna, ela mesma. A Bruna me recebe, eu vejo 8 salas. E aí eu decido por essa que eu tô hoje. Isso já vão fazer 4 para 5 anos que eu tô aqui. E eu saio daqui com um contrato quase assinado. Eu precisava fazer uns depósitos para ela, mas eu falei, essa sala é minha aqui que eu tenho que ficar. E aí eu vou e começo a trabalhar Instagram muito fortemente. Então, hoje, se eu puder passar o maior número de informação para as pessoas, é o que eu faço desde sempre. E quando eu começo a abrir isso, e nesse momento eu já tinha feito especializações em reprodução e feminino, começa a vir um público aonde a fertilização in vitro em São Paulo era um grande, um grande negócio. Aliás, é justamente... Oi, Cris, é justamente isso que eu ia te perguntar. Por que você escolheu essa área? Como é que foi, né, você colocar o foco nessa área? O foco nessa parte de reprodução, sim, né? Sim. Na verdade, eu acho que eu não escolhi. Acho que eles me escolheram. Né? Porque é engraçado que muitas vezes eu sonho que está chegando um bebê e aí uma paciente minha me liga que está grávida. Então, eu não vou saber explicar para vocês. Talvez a minha ida à Índia justifique um pouco, porque o meu guru de lá... Lembra do Comer, Amar e Rezar, que tinha lá o quetute, que não tinha os dentinhos lá? Então, o meu quetute da Índia faz o meu mapa astral védico e ele fala, você trabalha com comunicação e cuidado feminino, está aqui no teu mapa. Ele não me conhece. Então, respondendo como eu fui, não fui eu quem fui. Eu acho que quando eu consegui me conectar comigo mesma, escutar essa voz primeira da medicina chinesa, depois dessa cura da Cris como mulher, como mãe, comecei a trabalhar no universo onde energeticamente eu entrei num mundo onde eu tinha uma missão maior, um propósito, e se você olha, né, no meu planejamento estratégico, te respondendo, Ricardo, está escrito lá, qual é a minha missão? Fazer a diferença na vida dos outros. Então, quando eu coloco isso como missão, e quando você olha minhas avaliações no Google, quando você olha o meu Instagram, as pessoas me agradecendo pelo que eu tenho feito na vida delas, eu sei que eu estou exatamente no lugar onde eu tinha que estar. E aí eu sempre fui aquela pessoa que... Eu comecei a ver que existiam cursos de pessoas aqui no Brasil que falavam sobre fertilidade. Então, eu fiz 2 grandes cursos aqui no Brasil para isso, só que a minha intenção no curso era pegar a referência bibliográfica delas. Porque eu pensei, isso que ela está me ensinando, não foi ela que inventou. É uma referência bibliográfica de 4.000 anos atrás. Então, eu fui para o curso, peguei as referências bibliográficas, e se eu mostrar para vocês, estão aqui agora as bibliografias todas, a maioria em inglês. Eu me debrucei em cima disso. Na pandemia, eu fiz
cursos online para mulheres que estavam tentando engravidar, eu fiz cursos online para acupunturistas trabalhar com fertilidade, com mulher, com o feminino, com doenças ginecológicas. E cada vez que eu estou passando conhecimento, o conhecimento vai concretizando, né? Então, eu estou fazendo um recebimento, quando elaboro e transformo isso de forma de comunicação para outros profissionais ou para outras mães, eu consigo fazer essa passagem de conhecimento. Então, não sei se eu te respondi, Ricardo, mas o meu planejamento, ele foi sim feito à base de planejamento estratégico, de cursos que eu tinha que fazer, porque são cursos caros, são livros caros, e a Cris continuava não tendo grana para fazer. Eu tinha uma grana que eu tinha recebido de rescisão e que precisava durar. E na pandemia, enquanto todo mundo dos meus colegas estavam fechando os consultórios, os meus colegas que haviam ido para a China comigo, a gente trouxe muito equipamentos da China, né? Porque lá era muito mais barato. Eu comprei os equipamentos dessas pessoas, eu tenho tudo em contingência, como a gente gosta de dizer. Eu tenho contingência dos meus aparelhos hoje, eu auxiliei eles, mas ao mesmo tempo eu me beneficiei colocando isso nesse lugar onde eu fui fazendo o meu nome em cima de um nicho específico. Então, se você falar assim, a acupuntura é bom para quê? Todo mundo vai te dizer, para tudo. Tá bom. Mas o que eu consigo entrar para que eu subniche isso e chegue num lugar onde, se você colocar acupuntura para fertilidade, meu nome aparece aí dos primeiros em São Paulo. Esse foi o meu objetivo. Então, não significa que eu não atenda outros públicos, eu atendo muito por indicação, então hoje não é confortável para mim eu não conhecer uma pessoa e ele mandar uma mensagem, principalmente homens, né? Cris, queria marcar uma consulta com você. Eu fico numa sala sozinha, eu fico vulnerável, digamos assim, e eu acho que o público da mulher, o público dessa indicação, com os parceiros ginecologistas, depois eu fiz uma pós-graduação em medicina integrativa no Einstein, que aí me trouxe uma equipe de médicos que hoje são meus parceiros. Eu tenho médico ginecologista, eu tenho médico integrativo, eu tenho nutricionista, eu tenho hematologistas. Então, chega para mim o câncer, chega para mim a mulher que quer engravidar, chega que quer desinflamar, chega com dor, desse mundo de recomendações. Então... E não menos importante, agora, e eu vivo inventando moda, literalmente, agora, recentemente, eu me associo a um grupo de empresários que chama-se BNI, que é Business Network International, onde todas as sextas-feiras, às 6 da manhã, a gente se reúne presencialmente para falar de negócio, para gerar conexões e gerar referências. E aí eu acabo entrando num outro nível, onde eu posso atender todo mundo que vem por recomendação, porque eu sei de onde está vindo. E isso aumentou em 23% o meu faturamento em 3 meses. Uau, que fantástico. Aí a gente vê a importância, né, de você ter um networking forte, importante, e as alianças, né, como você falou, de repente, com os médicos, nutricionistas. Galera, pessoal, eu tenho certeza que estão curtindo esse papo com a Cris. História inspiradora, desafios, mas, pô, a mulher com muito foco, né, com muito gás. E vocês que estão aí ouvindo, deem o seu joinha, compartilhe, siga o nosso canal, as nossas entrevistas, o nosso bate-papo, sempre tem uma história muito legal. Agora, Cris, nesse período todo, você entrou em pânico? Você falou que teve medo, agora você entrou em pânico alguma vez? Eu acho que a única vez que realmente eu senti um pouco mais porque o medo, ele é um primeiro movimento, né? O pânico é quando ele te paralisa, ele diz, pronto, e agora o que aconteceu? Foi quando realmente fechou tudo na pandemia. Nesse momento, eu fiquei com muito medo de eu não conseguir exercer isso. Claro que no meu planejamento financeiro, na minha planilha, cabia 1 ano e meio. Quando começou a passar o primeiro mês, o segundo mês, e eu comecei a ter que movimentar esse dinheiro, eu vou dizer que acho que 2 noites, onde me surgiu uma paralisação, porque não dependia nada de mim. Eu posso ter planejamento, eu posso ter foco, eu posso ter um monte de coisa. Nesse momento, é como se tirassem tudo e falassem assim, ó, como é que você vai para frente?
E aí, para voltar, né, para o meu eixo, né, acho que esse é um dos pontos que hoje eu trabalho e ajudo muito as pessoas, porque eu sei o que é. O Dalai Lama, ele fala, if you trouble, double. Então, quando você tem um problema, dobra a meditação, dobra a reza, dobra o seu confiar, né? Confiar vem de fiar junto. Então, com quem eu estou fiando as minhas parcerias? Então, nesse momento onde existia a baixa, digamos assim, porque as pessoas estavam com medo, não queriam sair de casa, não queriam vir para o consultório, eu não posso fazer isso online. Eu tive duas atitudes. O primeiro foi fazer os cursos onde eu conseguisse atender online, né? Eu vendia alguns cursos e eu conseguia fazer isso circular. E um segundo momento foi me inscrever no início da pandemia numa pós-graduação que me custou muito dinheiro, mas que eu pensei, a maré está baixa, eu preciso ir para outro lugar. Tem um ditado que diz, né, que a gente fica muito... Eu vejo, eu estou numa ilha, essa ilha, ela está me dando frutos, me dando tudo, e eu tenho uma árvore, que é a única coisa que me resta. E eu pego essa árvore e eu faço um barquinho e vejo a ilha mais próxima. Então, com esse barquinho, eu vou até a outra ilha. Quando eu chego na outra ilha, eu tenho tanto apego a esse barco, porque ele me trouxe até aqui, ele é responsável por eu sobreviver, porque eu tenho uma ilha mais próspera, que eu quero carregar esse barco pela terra. Só que ele é pesado, ele não foi feito para ser carregado na terra, ele foi feito para ser deixado no mar. Então, nesse momento, quando você deixa o barco ali para que outra pessoa faça uso dele, é quando você agradece e honra o que te trouxe até aqui, mas que você consegue ver que com ele você não vai seguir. Então, o que te trouxe até o outro lado não vai te levar além disso. Então, eu acho que o mais difícil para mim foi largar esse barco, olhar para o outro lado e falar, eu confio, não vai faltar, pegar a minha crença de escassez, que sempre existe, porque não vai dar, porque vai faltar, mas e o dinheiro? E vou jurar para vocês, nunca faltou. E não é nunca faltou porque, nossa, tenho muito dinheiro. Não, nunca faltou porque a minha vida é simples, nunca faltou porque o pagamento que eu recebo hoje, quando eu atendo além do valor de dinheiro, a cada mensagem, a cada neném, a cada modificação de dor, é como se eu desse para o universo o bem e eu recebo em dobro, em triplo isso. É uma satisfação incrível que você deve ter, né? Oi, Rui, vamos lá. Super realizada com sua nova carreira, esse desafio que você pegou e está se dando muito bem, parece. Onde é que ficou aquela gerente de projetos que você era na IBM? Aqui somos todos gerentes de projeto. Você, pelo jeito, você se via... Você acha que você deveria ter seguido esse rumo muito tempo antes ou estava na hora certa dessa mudança? Rui, hoje eu tenho 2 amigos no Rio Grande do Sul, onde eu continuo com uma empresa com eles, onde a gente tem um projeto ambiental, onde eu continuo atuando como gerente de projeto disso, só que essas reuniões acontecem às 5 da manhã. Então, Tudo é de madrugada, então, né? Que loucura! Então, assim, eu continuo exercendo o gerenciamento de projetos nessa empresa, onde eu sou sócia deles, e eu falo que isso é o que vai me enriquecer de dinheiro, eu brinco com eles, né? Porque hoje eu vendo a minha hora, né? Eu não tenho muito, eu tenho um limite de horas. Se eu vender 40 horas por semana, 40 vezes 4, eu tenho um limite de 160 horas mensais. Eu falo para eles, é o Eri e o Stefan, que são as pessoas que trabalham comigo, que são oriundos do Rio Grande do Sul, que são parcerias de lá que eu tenho ainda hoje, e que são pessoas que trabalham às 5 da manhã também, como eu. E aí, nisso, eu falo que isso vai continuar, isso eu quero enriquecer com eles, né? Então, esse é um projeto que eu continuo fazendo o papel de gerente de projeto quando eles precisam. Eu tenho
uma paciente minha que estava com um problema ela deitou na minha maca e a cabeça dela não parava, porque ela estava com um problema de gestão, um problema de equipe, e ela tem uma patisserie aqui em São Paulo. E aí eu comecei a perguntar para ela, falei, tá, mas você tem isso, isso, isso? E ela fala assim, não! Eu falei, mas isso é um problema. Mas quem pode resolver? Eu. Então eu fui para dentro da empresa dela. Geralmente, às terças-feiras, eu acabo deixando a terça-feira mais livre para que eu faça os meus estudos, para que eu vá fazer um cabelo, para que na terça-feira, para que a gente esteja conversando hoje. Então, na terça-feira é um dia que eu tenho atendimento depois da conversa que a gente está tendo, mas é um dia que eu deixo mais fluido para que eu consiga marcar essas coisas. Então, por 4 semanas, eu fui para essa patisserie e eu fiz planejamento estratégico com ela, montei plano de ação com ela, estruturei isso num projeto, estruturei indicadores. E eu continuo fazendo isso o tempo todo na minha empresa, né, Rui? Então, hoje eu tenho o meu planejamento estratégico, eu tenho a minha planilha, e a minha vida não funcionaria se eu deixasse o gerenciamento de projeto de lado. Então, eu te respondendo, eu carrego isso no meu dia a dia, sim, e não acho que eu deveria ter feito isso antes. Eu acho que aconteceu na hora que tinha que acontecer. Não acho. No momento que você estava pronta para isso, né? Mas mesmo com todas as mudanças. Eu não fiquei esperando. Eu não fiquei, tá bom, deixa eu esperar ver para onde o mar está me levando. Eu entendi que existia um movimento meu, pelo menos de mentalização de quem queria ser a Cris. Então, quando eu estava na meditação pensando o que eu faria se eu pudesse pagar para fazer isso, eu me imaginei aqui agora. Então, a minha projeção de 8 anos atrás, que são 8 anos, e eu chegar aqui agora, e minha projeção para daqui a 10 anos já existe. A gente pode fazer um podcast de previsionamento, daqui a 10 anos a gente se fala e vai dizer assim, ó, ô Cris, e aí, como é que foi? Como é que estava? Né? Porque eu acho que, eu não vou dizer que nem é o segredo para isso, mas a disciplina ao acordar cedo, ao foco que eu tenho. Então, todos os minutos que eu estou aqui, e não tenho um paciente, no intervalo, eu não estou no Instagram fazendo nada, eu não estou comprando coisas que eu não preciso, eu estou estudando, eu sei exatamente o que eu preciso ler, eu sei exatamente como transformar isso em palestra, em YouTube. Então, se você olha no meu Instagram, no sábado agora eu fiz um evento para mulheres, foram 18 mulheres, onde a gente trabalhou a parte, eu falei sobre ansiedade e estresse como um processo natural. Porque todo mundo acha que isso é ruim. Então, eu fui para desmistificar que ela só é ruim quando te para. Agora, na próxima semana eu tenho um curso de meditação que eu vou dar para um pessoal baseado em mindfulness, porque eu também tenho mindfulness, Theta Healing. Então, respondendo, o gerenciamento de projeto, o planejamento estratégico, ele, sem isso eu não conseguiria fazer, porque eu não tenho um gestor de negócio, eu não tenho um plano de negócio estruturado, que alguém veio e falou, se a gente fizer isso daqui tá certo. A minha planilha financeira sou eu quem faço, quem passa o pano no chão sou eu quem faço. Então, fazer tudo isso e contar essa minha vida para vocês, que começa às 5 da manhã, todo dia minha vida começa às 5 da manhã, e chega às 9h30 da noite, eu estou imprestável. Porque aí eu fiz tudo o que eu precisava fazer, pelo chinês, 10 horas é a hora que a gente está dormindo, tem que estar dormindo para reequilibrar as energias, eu já vou seguindo a metodologia do que a gente está falando, e às 5 horas eu começo o meu dia, onde eu medito, onde eu tenho o livro que eu preciso absorver esse conteúdo. Então, o que eu faço em 1 hora hoje de leitura pela manhã, eu demoraria de 3 a 4 horas para fazer durante o dia com as interrupções. É fantástico, porque você, na verdade, você coloca a disciplina realmente na sua vida a seu favor e utilizando aquilo que funciona, né? Por exemplo, acordar logo cedo. Tem muita gente que não consegue, mas realmente é o horário melhor para estar a cabeça, geralmente melhor para aprender, para fazer um monte de coisa. É o que você faz, as reuniões de negócio e tudo mais. Então, isso é super legal. A gente está chegando no final, estamos quase acabando, e você falou um pouquinho, né? Eu ia perguntar isso sobre o futuro, né? Hoje você tem as suas mídias, tem os seus canais e o seu dia a dia, as suas empresas até que você faz parte. Como é que você se vê no futuro daqui a uns 10 anos? Eu acho que
tem uma função maior, que além do meu atendimento, que é passar esse propósito, né? Então, quando a gente tem o dom de fazer o que eu faço, eu vou chamar de dom porque muita gente que estudou comigo e que está há muito tempo na medicina chinesa, às vezes não tem o entendimento ou a habilidade que eu tenho reconhecimento pelos meus pacientes em fazer, tá? Então, hoje, eu idealizo, sim, que a minha ideia é fazer uma clínica onde eu possa formar profissionais que tenham essa questão tanto do gerenciamento da vida do projeto, como a aplicação disso como um tratamento. Se você perguntar qual é o meu diferencial de tratamento hoje, eu tenho... Vocês vão lembrar, e algumas pessoas que estão ouvindo talvez não saibam do que eu estou falando, Gato Félix, se lembram disso? Completamos a idade agora, né? Agora a gente já entregou. Quem sabe o que é Gato Félix? Quem não sabe, vai colocar aí no quem não Google. sabe, Google, né? Dá um Google. E é isso. Eu tenho uma maleta hoje onde eu tenho diversas técnicas. Então, eu trabalho com medicina chinesa, com medicina ayurvédica, com Theta Healing, com barra de axis, com meditação, com floral de Bach. E eu posso ficar aqui 2 dias falando o que eu tenho para fazer. O diferencial da Cris é, quando você chega no meu consultório, eu tenho a habilidade de identificar qual é o teu desequilíbrio e, gentilmente, eu falo assim, eu posso fazer uma meditação com você de 5 minutinhos? E a pessoa fala, nunca consegui meditar. Eu falo, mas você me permite? Permito. E aí eu faço uma meditação, a pessoa fala, meu Deus, quanto tempo passou? Eu falo 12. Ah, tá bom, então vamos para a maca. Você deita na maca e você recebeu as agulhinhas, porque foi a tua expectativa, né? Você chegou aqui para fazer acupuntura. Você recebeu a agulhinha. No final da agulhinha que eu tiro e que a gente conversou, e que eu te expliquei, inclusive, a causa do que tem te feito adoecer, inclusive coisas emocionais, e aí o pessoal fala, você é bruxa? Você ligou para o meu marido? Você conversou com quem? E eu falo, eu sou um pouquinho de bruxa, tá tudo certo, não tem problema, pode me chamar de bruxa, né? E vai para a agulhinha, a gente conversa, então são coisas que dá para sentir no pulso, que dá para ver na língua, como culpa, frustração, fim de ciclo que você precisa fazer. Isso é medicina chinesa. É você entender qual foi a origem da tua dor. Colocar agulha, picar agulha, é simples. Você tem um atlas, você tem uma anatomia, você descobre. Colocar a agulha no lugar certo e fazer com que ele entenda o que tem causado a dor dele é um treino, é uma habilidade. Só que isso não é o curso que te dá. Isso é você sentar e você estudar e você concretizar isso de uma forma e com muita amorosidade conseguir fazer com que a outra pessoa entenda o que está acontecendo. Terminou a sessão de acupuntura, eu falo assim, você pode agora virar de costas, por favor, que eu quero fazer uma massagem nas tuas costas? A pessoa fala assim, vou ganhar uma massagem? Nossa, que delícia! Aí ela tira a blusa, ela vira de costas, eu libero as costas, eu deixo uns minutinhos ela sentada, eu estou aplicando mindfulness, eu estou aplicando medicina chinesa, eu estou aplicando PNL, terapia neural, formando novas conexões neurais. Eu estou encerrando com uma técnica da Ayurvédica, que é uma massagem em pontos da medicina chinesa. Então, eu estou te dizendo que eu usei 4, 5 técnicas e não existe um negócio chamado método para isso. Existem algumas formações. Então, no futuro, sim, eu quero poder ser essa mentora de profissionais que tenham a disposição em aprender e aplicar um atendimento integrativo numa clínica maior, onde a gente faça esse movimento maior em conjunto. Hoje eu tenho a nutricionista, eu tenho a Lê que faz sound healing, eu tenho o Jeff que faz medicina integrativa, eu tenho o Fernando que é o médico ginecologista e GO. Esses são os meus parceiros. Eu tenho a Lenac, que é psicoterapeuta, psicanalista, eu tenho a Cristina, que é psicóloga. Eu estou falando alguns parceiros que eu tenho hoje e que essa equipe está bem no meu coração, para esse meu sonho desse lugar onde a gente conseguiria transportar essa loucura de São Paulo para um movimento. E vocês estão convidados a conhecer meu consultório. Ele fica na esquina da Paulista. E o pessoal entra aqui e fala assim,
meu Deus, que calma aqui dentro, porque a energia que está aqui dentro, eu falo, né, vai para o paraíso, né, eu estou no metrô paraíso, então eu faço um trocadilho, eu falei, vem para o paraíso e pronto. Já está no Então, lugar certo, né? Muito esse bom. lugar chamado paraíso é onde eu consigo parar e tirar um pouquinho dessa correria desse mundo todo. Eu falo que a gente está com um monte de pessoas que são carros que não querem desacelerar para fazer curva. E eu gentilmente faço ele parar um pouquinho para ele olhar, e aí ele aprende que desacelerar é um processo, é um entendimento, que ser multitarefa não é tão bom, só que eu acho que o grande ganho é que eu já passei pelo outro lado, eu sei o que o corporativo está cobrando dele. Exato. Eu não sou uma hippie que entrou aqui e falou, ai, gratiluz para todo mundo e a gente vai viver de amor e abraçar a árvore. Não é isso. Exato. Cris, a gente está chegando no final. O papo voou aqui, a gente nem percebeu. E para terminar, você colocar uma mensagem final e também onde é que as pessoas podem te encontrar, te seguir, enfim, entrar em contato com você. Eu acho que o mais difícil hoje que eu tenho encontrado nas pessoas é a dificuldade que as pessoas têm de achar o propósito. Quando você acha o teu sentido da vida, é o dom que você tem. E o teu propósito é espalhar isso para o maior número de pessoas que você conseguir. Então, quando você não consegue encontrar esse sentido, você tem ansiedade, você tem depressão, e esses movimentos de ansiedade e depressão podem ser somente sinais do teu corpo para te dizer que o que você faz hoje, embora te remunere, não vai te levar a um lugar maior. É o barquinho que, às vezes, você tem que deixar para que outro use, para que você olhe novos horizontes. Quando a gente está falando dessa mudança de transição, chama-se transição. A gente não está mandando você pular de um barquinho para o outro. A gente está falando que você pode colocar o pé no barquinho, o outro pé no outro barquinho, para tentar ver. Mas quando esse outro barquinho não está nem na sua mente, quando você responde que não sabe nem o que você faria se você pudesse pagar para fazer, a gente tem um problema, porque você tem um dom que você não descobriu, você não está exercendo o teu propósito, que é espalhar isso para o maior número de pessoas possível, e com isso você se sente insatisfeito. A frustração, ela é mãe da expectativa. Então, quando você tem a expectativa toda e você não tem ela atrelada porque depende das outras pessoas, buscar o teu sonho só faz parte, só é uma coisa que que você vai fazer por você mesmo. Ninguém vai te olhar e falar, nossa, o Ale, eu tô vendo que, nossa, você precisava de uma outra coisa. E se eu te colocasse num curso de crochê? E você vai olhar e falar, o que crochê tem a ver comigo? Não é alguém que vai te olhar e te dizer qual é o teu propósito, mas as pessoas podem te ajudar a te respondendo a seguinte pergunta: o que eu faço de melhor hoje? Qual é, para eu identificar pelo menos o meu dom? Eu não consigo enxergar, mas as outras pessoas estão vendo. Né? Eu tenho pacientes que estão na IBM, que saíram da IBM, que começaram a fazer biscoitos decorados e desenhados, sim, e achou isso o grande dom da vida dela. E hoje ela saiu da IBM, ela conseguiu se aposentar e ela faz biscoito. É sério. E ela começou lá. Ela não esperou sair. Então, acho que esse barquinho, o outro, tem que existir primeiro na tua mente, para depois ele você começar a ver onde é que está esse outro barquinho, para que quando você não tenha o barco que hoje você acha que é a tua segurança, que você não se perca. E aí você acredita que todo o pilar, toda a tua vida que você dedicou a essa empresa tá te traindo, tá te descartando, tá te renegando, e aí você traz um sentimento muito ruim, né? Então, assim, eu posso ajudar, inclusive, nessa busca, porque tem técnicas para a gente buscar esse lugar, esse propósito, essa visão, já ajudei várias pessoas a fazerem isso. Minhas redes sociais é Cris_Martinkovics. Eu atendo na frente da estação Paraíso de metrô, e será um prazer gigante mostrar para vocês um pouquinho desse mundo, que é a medicina integrativa com todas essas ferramentas, apresentando o Gato Félix aí para vocês que não conhecem ou conhecem. Que show! Muito obrigado, Cris. Queria te agradecer aí o teu tempo e tudo que você comentou, tudo que você falou. Muito legal. O Rui e a Alessandra que participaram desse papo aí, nós ouvimos bastante, aprendemos muito hoje. E lembrando, gente, que o Nada de Pânico é feito justamente por um grupo de profissionais sêniors que estão aí aprendendo, se divertindo, ensinando.
mostrando que, independente da idade, né, tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente realizar, para a gente ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, de poder proporcionar esse papo, essas entrevistas e essas histórias incríveis, né, que a gente acaba aprendendo sempre, tá? Então, se você curte o Nada de Pânico, não esquece de dar o seu joinha, de seguir nossas mídias sociais, o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. A gente tem a nossa landing page, nadadepânico.com.br, onde tem todos os nossos podcasts. E o nosso canal no YouTube, né? O Nada de Pânico, assim como no Instagram, no Spotify, nas outras plataformas também. Então é isso aí, gente. Por hoje estamos encerrando. Agradeço a todos e um grande abraço. Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Nunca é tarde para a gente ir atrás dela. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau aí, gente.